essa nossa aula número 4. Então, se você chegou até aqui, já pode começar a se alegrar, que a gente já começa a bater as portas das partes práticas, mas lembrando que temos que ter paciência e conhecendo a fundo tudo que diz respeito a esta função tão bonita que faz a alegria de muita gente, que é o casamento, né? A gente casa para ser feliz, casa para viver sonhos, casa para ter família, e é disso que se constitui a família. Por isso, é uma função muito bonita e você está tendo aí o privilégio de exercer essa função e ter uma remuneração por ela. Qual é a base legislativa para o celebrante religioso? Porque quando a gente fala em juiz de paz oficial, como eu falei nas aulas anteriores, parece que o juiz de paz oficial é aquela autoridade mais importante, né? Mas que não é verdade isso. Não tem importante um mais do que o outro, tem cada um no seu quadrado, como diz o ditado. Não tem maior nem menor, é cada um na sua função. Então, por que eu estou trazendo isso de importância? Para você ver o quão é importante o celebrante religioso, o juiz de paz eclesiástico. Até legislação para isso a gente tem. Então vamos ver a importância, vamos ver qual legislação, no que se fundamenta o juiz de paz eclesiástico, tá bom? Vamos ver aqui. Trazendo para essa tela aqui da nossa aula número 4, vamos avançar. Bom, primeiro de tudo, nessa base legislativa, eu quero te informar que está na Constituição Federal, na parte aqui do artigo 226, né, no parágrafo 1º e 2º fala aí sobre o casamento. E até aqui na Constituição Federal é curioso que a gente tem aqui também uma separação do juiz de paz oficial e o juiz de paz eclesiástico. Você vai enxergar isso aqui agora. Isso aqui é apenas um trechinho da Constituição, tá bom? Artigo 226 fala sobre a família, base da sociedade, né? Tem especial proteção do Estado. Então o artigo 226 traz essa informação forte, né? Que a família, ela é a base da sociedade. Isso daqui mata até aquela questão também de uma discussão que tem como tema o que é família, né? Aí a gente tem vários movimentos que fala que família basta apenas ter o amor, e pode ser homem com homem, mulher com mulher, jacaré com jacaré, e por aí vai. Mas a gente, nós cristãos, entende biblicamente qual é a família, qual é a base para isso, e a Constituição traz esse tema tão importante. A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Se há algo que tem que ter uma proteção especial é a família. E aí fala algo que é o fundamento para o nascimento de uma família. É o embrião da família, né? Que é o quê? O casamento. E aqui é curioso, como eu falei, que tem o juiz de paz oficial e o juiz de paz eclesiástico. Olha só, eu vou ler os dois parágrafos aqui e você vai me responder quem é quem aqui, tá bom? Parágrafo 1º. O casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 1º está dizendo, olha, o casamento é civil, não é religioso, não é isso, não é aquilo. Casamento para o Estado, para o reconhecimento estatal, ele é civil. E fala que há uma celebração desse casamento civil, que essa celebração é gratuita. Você
tem taxas lá que paga, né? Não é bem gratuita, não. Mas a celebração em si, ela é gratuita, né? Então a gente está falando de alguém que celebra o casamento civil gratuitamente. Quem essa pessoa será? Vamos ver aqui. E o parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Aqui se está se falando também de um tipo de casamento que ele é religioso. Só que no parágrafo anterior, no primeiro, diz que casamento é civil. Pronto, acabou. Não existe casamento religioso que é reconhecido. Casamento não é religioso, ele é civil. Consertando, tá? Para você não entender errado, pelo amor de Deus. Então aqui, mas no parágrafo 2º diz, casamento religioso tem efeito civil. Ué, mas casamento não é só civil? Por que casamento religioso tem efeito civil? Presta atenção nessa última palavra aqui agora, ó. Nos termos da lei. Aqui deu a resposta. Casamento religioso tem a capacidade de equivaler ao civil? Tem. Ele também pode ser reconhecido como civil. Quando é que ele tem esse chamado efeito civil? Quando ele é feito nos termos da lei. Pronto, aí há uma possibilidade. Então, o casamento é civil? Sim. Mas se o casamento religioso, nos termos da lei, ele pode ter o efeito civil? Nos termos da lei, sim. Então, a pergunta inicial foi: aonde você enxerga o juiz de paz oficial aqui e o juiz de paz eclesiástico? Parágrafo 1º, oficial, né? Casamento civil, celebração gratuita lá no cartório. Casamento religioso, juiz de paz eclesiástico. Ele tem um efeito civil quando é nos termos da lei. E o casamento religioso celebrado por um juiz de paz eclesiástico, ele tem que ser nos termos da lei. E aí então você tem aí a sua porta de entrada para o seu serviço, para a sua prestação de serviço. E é aqui que nasce também os fundamentos que nós vamos ver, que nós vamos ver no curso todo sobre a questão de remuneração e ganhos como trabalho, né? Colocando aqui como um trabalho, entre aspas, os serviços ofertados pelo juiz de paz eclesiástico. Então, nessa base legislativa, a gente tem aqui já na Constituição Federal. E para isso nós temos regulamentação, que isso é uma coisa muito boa. Olha só. Lei de número 1110, de 23 de maio de 1950. Essa lei e a outra lei que eu vou citar, eu vou deixar aqui na descrição dessa aula, tá bom? Para você clicar e dar uma estudadinha. Fica como dever de casa. Essa lei é muito pequena. Aliás, essa lei aqui é pequena. A outra que nós vamos ver, ela é grande. Mas o que envolve casamento e que diz respeito a celebrante de casamento é pequenininho, um trechinho pequenininho, que inclusive eu já vou fatiar e deixar já separado só o trechinho para você, tá? Eu quero, como deverzinho aí de casa, você ler essas duas leis, porque nas próximas aulas você vai enxergar coisas que estão dentro dessa lei, porque é a base legislativa de tudo que nós estamos vendo e da sua função, quem sabe aí, de remuneração, para você ofertar o seu serviço e ganhar dinheiro com isso, né? A questão monetária. Então vamos ver aqui. O que diz essa lei 1110 que você vai ficar como dever de casa aí para fazer uma leitura? Essa lei regula o reconhecimento dos efeitos civis ao casamento religioso. Essa é a nossa lei. Essa é a lei que você tem que imprimir, grampear e deixar ela como de cabeceira para você conhecer tudo dela. Por quê? Porque nós vimos que o celebrante religioso ou chamado juiz de paz eclesiástico,
a ele compete a celebração religiosa, que vai ter o efeito civil, e aqui que é o diferencial para ele ofertar o seu serviço, se for nos termos da lei. Qual é a lei que tem que estar nos termos da lei? Qual é a lei? Exatamente esta lei. É aqui que estão os termos que lá na Constituição, aqui na Constituição, a gente viu. Casamento religioso, parágrafo 2º. Tem efeito civil nos termos da lei. Que lei? Lei 1110. Aqui estão os termos. Eu separei um termozinho aqui, o artigo 1º. O casamento religioso equivalerá, olha só, equivalente ao civil, se observadas as prescrições dessa lei. Então é essa lei que fala sobre os termos. E aí cita a Constituição Federal. Então, veja quais são a base legislativa para isso, tá? Lembrando que na descrição tem um link aí para você baixar a lei, tá bom? Vamos ver qual é a nossa próxima lei? A Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, tá? Tá aqui. Ela dispõe sobre os registros públicos, tá? E dá outras providências. O casamento, ele é um registro público, tá bom? Ele é um registro público. Por isso que fica aquele famoso jargão, né? Tá registrado lá no cartório, não é assim? O que está registrado no cartório? Imóvel, né? Tá registrado isso, aqui, tal. Contratos, tem muita coisa que está registrada lá no cartório. O que também está registrado lá no cartório? O casamento. Por isso que os nubentes recebem a certidão de casamento, que certifica a eles que eles estão casados e registrado no cartório tal. Está lá registrado. Essa lei fala justamente sobre isso, sobre os casamentos que são registrados lá no... Não fala sobre isso, perdão. Essa lei fala sobre todo tipo de registro, mas no artigo 67, até um artigo que eu me esqueci agora, que é um trechinho só assim, você vai ter sobre o casamento, tá bom? O capítulo 5 é que fala sobre isso, da habilitação para o casamento. Artigo 67 diz: na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, nós vamos ver isso nas próximas aulas também, tá? Requererão ao oficial do registro do distrito de residência. Tudo isso aqui faz parte do curso, ó. O registro de distrito de residência. Então tem que estar registrado próximo ali da região onde os nubentes moram. Tudo isso aí é coisas para o curso ainda, tá? De um dos nubentes, pode ser de qualquer um dos dois, que eles expressam a certidão de que se acham habilitados para se casarem. Ou seja, aqui é um artigo só, tá? Não é toda parte que fala sobre o registro do casamento, da habilitação, é só um trechinho. Por que eu estou trazendo esses trechinhos aqui? Primeiro, para te dar aqui na sua mão quais são as leis, qual é a base legislativa para isso, para você exercer essa função, tá? Tô te entregando aí agora, para você saber qual que é a base, em que você se fundamenta. Agora, você tem que fazer sua parte. Baixa, dá uma lida. A lei é muito pequena, a lei 1110. 6.015 é maior, mas eu já vou deixar fatiadinho na parte já dessa que fala sobre o registro do casamento, a habilitação, tá? E a Constituição não precisa baixar, nem o Código Civil também fala nos artigos 15, 16, mas também você não precisa disso agora, tá bom? Mais para frente a gente vai precisar, mas agora somente essas duas leis você precisa ter como base legislativa, tá bom? E essa aula foi para te alertar sobre isso, para te entregar a base legislativa. Vamos então para a nossa próxima aula.